Imagine por um instante a cena. Um trem deslizando a mais de 600 km por hora, mas sem o som estridente de rodas de aço contra trilhos, sem o atrito que limita a velocidade, sem a vibração constante que faz cada viagem parecer uma batalha contra a física. Em vez disso, ele flutua a poucos centímetros do chão, deslizando no silêncio quase absoluto, como se tivesse se libertado da gravidade por um instante. Esse espetáculo não é uma visão futurista de ficção científica, mas uma realidade cada vez mais presente, graças a um princípio que parece mágico, mas que é fruto da engenharia e da física moderna: a levitação magnética. Para entender por que esse feito é tão extraordinário, precisamos lembrar como funcionam os trens tradicionais. Eles dependem do contato físico entre rodas e trilhos, e por mais sofisticado que o sistema seja, esse contato gera atrito. Quanto maior a velocidade, maior o desgaste, maior o ruído, e mais energia é desperdiçada para vencer a resistência. É por isso que, apesar de locomotivas modernas conseguirem atingir velocidades impressionantes, sempre existe um limite prático imposto pela fricção entre metal e metal. A solução para quebrar essa barreira não foi aperfeiçoar o contato, mas eliminá-lo por completo. É aí que entra a levitação magnética, ou maglev, uma tecnologia que faz os trens literalmente flutuarem sobre os trilhos. Em vez de rodas, são forças invisíveis que sustentam todo o peso da composição, mantendo-a suspensa no ar. A ideia é simples de explicar. Campos magnéticos podem repelir ou atrair objetos dependendo de sua polaridade, mas transformar essa ideia em realidade, levantando centenas de toneladas com precisão milimétrica a velocidades extremas, exigiu décadas de pesquisa e avanços que vão muito além da eletricidade comum que conhecemos. O coração da levitação está nos supercondutores, materiais que, quando resfriados a temperaturas extremamente baixas, apresentam propriedades únicas, entre elas a capacidade de repelir campos magnéticos de forma perfeita, como se fossem barreiras invisíveis. Esse fenômeno, conhecido como efeito Meissner, é o segredo que permite que os trens maglev não apenas flutuem, mas se mantenham estáveis sem balançar de um lado para o outro. É como se fossem presos por forças invisíveis a um trilho magnético que os guia suavemente em velocidades alucinantes. No entanto, flutuar não basta. Um trem precisa se mover com velocidade e estabilidade. E é aqui que a física oculta se torna ainda mais fascinante. Os trilhos especiais do maglev são equipados com bobinas elétricas que criam campos magnéticos alternados. Esses campos empurram e puxam o trem para frente com enorme eficiência, funcionando como um motor linear estendido ao longo de quilômetros. Ao invés de um motor girando rodas, o próprio trilho se transforma no propulsor. É como se o solo tivesse se tornado um tapete rolante invisível, impulsionando o trem em uma dança magnética perfeita. Mas existe um desafio que pouca gente percebe: a estabilização. Se fosse apenas uma questão de flutuar sobre o magnetismo, o trem oscilaria de forma perigosa, inclinando-se, desviando-se ou até colidindo contra as laterais. Para evitar isso, entram em cena sistemas de controle ativo que monitoram em tempo real a posição do trem em relação ao trilho. Sensores de altíssima precisão detectam até variações microscópicas, ajustando instantaneamente a força magnética para manter a composição perfeitamente centralizada e equilibrada. Essa sincronia é tão delicada que qualquer falha poderia ser catastrófica. Estamos falando de toneladas de metal suspensas por forças invisíveis, viajando a velocidades de um avião comercial, mas sem asas ou motores a jato. O poder da precisão é o que torna essa tecnologia possível. Cada ímã, cada bobina, cada ajuste precisa operar em harmonia total, como uma orquestra onde cada músico toca a nota exata no momento certo. É uma dança invisível entre o trem e os trilhos, guiada pela física, mas orquestrada pela engenharia. Um detalhe muitas vezes esquecido é que essa tecnologia não apenas elimina o atrito, mas também o ruído. Quem já viajou em um maglev descreve a sensação como quase surreal.
Você está a centenas de quilômetros por hora, mas o som é suave, o balanço é mínimo e a viagem parece mais com deslizar no ar do que se deslocar em terra firme. Essa experiência não é apenas um luxo, mas também um avanço ambiental, pois os trens maglev consomem menos energia por passageiro quilômetro do que aviões e carros, especialmente em viagens médias, e o futuro promete ainda mais. Alguns projetos de pesquisa estão explorando a possibilidade de combinar a levitação magnética com túneis de baixa pressão ou até de vácuo, criando sistemas de transporte onde o ar não oferece resistência. Imagine um trem flutuando a 1000 km dentro de um tubo fechado, sem atrito de rodas e sem resistência do ar. Seria uma verdadeira revolução, aproximando cidades e países em questão de minutos, transformando a logística global e até a forma como pensamos em fronteiras. No entanto, a jornada até aqui não foi fácil. O desenvolvimento do maglev exigiu investimentos bilionários, experimentos arriscados e um salto de fé em uma tecnologia que parecia improvável. A primeira linha comercial no Japão levou décadas de testes antes de ser considerada segura. Hoje, o país continua na dianteira, com projetos capazes de atingir velocidades superiores a 600 km/h, demonstrando ao mundo que a física da levitação não é apenas possível, mas também confiável. Ainda assim, desafios permanecem. O custo de construção das linhas de maglev é altíssimo, já que exige trilhos especiais e sistemas magnéticos sofisticados. Além disso, a manutenção de temperaturas extremamente baixas para os supercondutores ainda representa uma barreira tecnológica. Mas como acontece com tantas inovações, o tempo e o avanço da ciência podem reduzir esses custos, tornando o maglev uma opção viável para mais países no futuro. O mais impressionante é perceber como princípios tão abstratos da física se tornaram algo tão prático e palpável. Conceitos que parecem pertencer a laboratórios ou livros de teoria quântica, hoje sustentam trens reais, transportando pessoas de uma cidade a outra em questão de minutos. É a ciência aplicada em sua forma mais pura, transformar o invisível em cotidiano, o impossível em rotina. E quando pensamos no impacto dessa tecnologia, não podemos ignorar seu simbolismo. O maglev não é apenas um meio de transporte, é uma metáfora do próprio avanço humano. Ele mostra que, ao invés de nos conformarmos com os limites impostos pela natureza, o atrito, o desgaste, a gravidade, encontramos formas de contorná-los. É a prova de que não aceitamos as barreiras como finais, mas como convites para inovar. Essa visão nos lembra que o futuro não é apenas feito de foguetes que nos levam ao espaço ou de satélites que conectam o mundo. Ele também pode estar nos trilhos sob nossos pés, reinventados pela física de maneiras que antes só podíamos imaginar em histórias de ficção. A levitação magnética é uma dessas pontes entre o presente e o futuro, mostrando que os avanços mais transformadores muitas vezes estão escondidos em detalhes invisíveis da realidade. E assim, ao observar um trem flutuando silenciosamente sobre os trilhos, não vemos apenas uma máquina de transporte. Vemos a união entre ciência e engenhosidade, entre sonhos humanos e leis naturais, entre o desejo de ir mais rápido e a necessidade de ir além. Cada viagem em um maglev é mais do que um deslocamento, é um lembrete de que o impossível de hoje pode ser o cotidiano de amanhã. Talvez seja isso que torna essa tecnologia tão fascinante. Não é apenas sobre velocidade, conforto ou eficiência, é sobre testemunhar a física em ação, transformada em uma experiência que redefine a nossa relação com o movimento. É sobre olhar para algo que desafia o senso comum, um trem que flutua, e perceber que estamos vivendo em um tempo em que até mesmo os sonhos mais ousados da engenharia estão se tornando realidade.